Olá, futuros e futuras inspetoras. Tudo bem? Aqui fala é o Theo e hoje a gente vai resolver umas questões de matemática de 2024 da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB. Bom, a primeira questão aqui foi retirada do site do VET Concursos e fala o seguinte: a seguir são apresentados os 14 primeiros termos de uma sequência infinita de números inteiros positivos, construída de acordo com um padrão lógico. Daqui 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. E por aí vai, né? Ele tem os três pontinhos aqui, ó. As reticências. Se esse padrão é mantido, ou seja, continua ao longo de toda a sequência, o termo 91 vale. Aí tem aqui as alternativas. Bom, eu só copiei a lista de novo aqui, a sequência. O que dá para perceber? O primeiro termo, o 4, é o único que está sozinho, ó. Que não tem nenhum par, que não vem nenhum antes, ó. Não tem nenhuma reticência. Nenhum três pontinhos aqui, ó. Então, aí tem o número 4 que é o primeiro. Aí tem o 5 que se repete duas vezes. Posições 2 e 3. E aí, galera, o 5 ocupa as posições 2 e 3, que o 4 ocupa a primeira posição. E o padrão se repete. O 6 ocupa a posição 4 e 5. E por aí vai. E aí, o 4 ele é um estranho. Ele é um invasor, um intruso. Então, a gente vai retirar a posição 1, que é a única que não está dobrada. Então, 91 menos 1, que é o termo que quer descobrir o 91, ó. E fala na questão aqui, 91 termo 91. 91 menos 1 dá 90, 90 posições. Então, a gente tem que andar 90 posições até o termo 91, a partir do 4. Só que aí tem esses saltos aqui de 2 em 2, né? Que é um padrão. Então, a gente vai pegar esse saldo de 2 em 2 e vai dividir por 2. Por quê? Para tirar os números repetidos. Então, vai ficar 45 termos que tem na frente do 4. Então, o 4, ele, como é o primeiro termo, a gente vai somar ao 45. Então, 45 mais 4 dá 49. Mas por que a gente somou? Porque eles andam de um em um, ó. 4 até o 5 adiciona um, ó. Adicionou um. Adicionou um. O 5 até o 6 adicionou um. Então, se vocês perceberem, não tem uma variação brusca na unidade. Que adiciona só de uma em uma unidade. E aí a gente vai fazer isso. De somar. Já que a gente meio que retirou as duplas, ó. A gente tirou todas essas duplas. Que a gente dividiu por 2, ó. Então, a gente tirou o 5 duplicado, a gente tirou o 6 duplicado, a gente tirou o 7 duplicado, o 8 duplicado, 9 duplicado, 10 duplicado e por aí vai. Então, a gente vai repetindo o que eu fiz. A gente dividiu por 2 para tirar os saltos, né? Para tirar as duplas. E aí, a partir do 4, a gente vai somar esse 45, que é sem as duplas, para descobrir qual é a posição que a gente queria descobrir. Entenderam? Então, sem as duplas, a gente pega o 4 mais 45 posições na frente, já que sem as duplas, o 91 está 45 posições na frente do 4, vai resultar em 49. Ou seja, o termo 91 ele ocupa a posição 49. Logo, a nossa resposta é a letra C. A próxima questão é de lógica. Então, considere verdadeira a seguinte proposição, a seguinte frase. Todo matemático brasileiro conhece fractais. O que é fractais? A gente não precisa saber.
uma coisa lá da matemática avançada. Qual consequência lógica? Se Richard, letra A, é brasileiro, mas não é matemático, então não conhece fractais. Não sabemos. Ele pode ser brasileiro e conhecer fractais. Então, logicamente, está errada essa frase. Ele pode ser um físico e conhecer fractais. É matemático, mas não é brasileiro, então não conhece fractais. É errado. Ele pode ser matemático e conhecer fractais. Ele pode ser dos Estados Unidos, conhecer fractais. Ele pode ser da Europa, pode ser da Ásia e conhecer fractais. C. Agora começa a ter negações aqui, ó. Não, não, não. Para responder isso, eu precisava usar a regra da negação. Aqui tem a frase, eu só copiei aqui. Todo matemático brasileiro conhece fractais. Então, eu converti essa frase para uma condicional do se é uma condição, né? Então, é uma condicional. Se uma pessoa é matemática e brasileira, então conhece fractais. Então, a, é uma proposição composta, que tem duas partes, ó. Aqui é a primeira parte. Deixa eu pintar de azul, ó. Brasileira. Aqui é a primeira parte. E aqui é o resultado dela. Então, ela conhece fractais. Então, aqui, ó, a primeira parte é o P. Ó, aqui que é o P. E aqui o verde é o Q. Então, P resulta em Q. E a gente vai negar essa frase. Então, a gente vai negar o P e, por consequência, a gente vai negar o Q. Aqui, ó, se negar o P, nega o Q. A gente vai estar implicando nisso. Então, antes de negar a frase, a gente precisa conhecer a regra do I e do OU. Que se a gente negar o I, a gente vai estar afirmando o OU. Por quê? Porque o I fala que são os dois ao mesmo tempo. E o OU fala que é apenas um deles. Então, se uma pessoa não é matemática, aí tem o I aqui, ó, sem um acento. Então, se uma pessoa não é matemática ou não é brasileira, então não conhece fractais. Então, essa seria a frase negada, ó. Vou até escrever aqui. Se uma pessoa não é matemática ou não é brasileira, então não conhece fractais. Fractais. Opa. Se uma pessoa não é brasileira, se uma pessoa não é matemática ou não é brasileira, então não conhece fractais. Essa seria a frase negada na lógica. E aí no gabarito está escrito assim, ó. Só está invertido. Se Richard não conhece fractais, então Richard não é matemático ou não é brasileiro. Aqui, ó. Seria a letra E. Terceira questão e última que eu trouxe. Um cubo tem quatro de suas faces pintadas de branco e as demais pintadas de preto. Ou seja, vai ter quatro faces brancas e duas de preto. Porque um cubo tem seis faces. Calma que eu vou explicar isso melhor desenhado. Então, esse cubo será lançado duas vezes seguidas e, em cada uma das ocasiões, será registrada a cor da face voltada para cima. Considerando-se que todas as faces do cubo têm igual chance de ficar para cima após o lançamento, ou seja, não é um cubo viciado, a probabilidade que se obtenha, ao menos uma vez, uma face preta como resultado é igual a... Aí tem aqui as opções. Aqui, ó. Então, o cubo que eu falei aqui está desenhado. E aí, são... Um cubo tem seis faces no total. E aí, quatro são brancas, de acordo com a questão, e duas são pretas. Então, aqui, ó, então, uma do lado, uma na frente,
uma aqui do outro lado, uma aqui atrás, uma embaixo e uma aqui em cima. Aí, na questão, ele fala que quer saber a chance de sair pelo menos uma vez uma face preta. E aí, se tem a chance de sair uma face preta, tem o virado para cima, né? Então você vai jogar o cubo. E a face que tiver virada para cima tem que ser preta, né? Que a gente quer. E aí, galera, são dois lançamentos. Então a primeira chance pode ser preto e branco. Como eu falou, pelo menos uma. Pode ser branco e preto, né? Ou seja, a primeira chance, a primeira lançamento do cubo, quando você jogou o cubo para pro alto e caiu, a face que caiu para cima é a face preta. E depois a face que caiu foi a face branca. Você jogou e quando caiu, ficou virada para cima a face branca. E o outro caso foi ao contrário. A pessoa, no primeiro caso, jogou o cubo e aí caiu virada a face branca para cima. E no segundo caso, foi a face preta para cima. Mas, como ele falou, pelo menos uma face preta, podem ser também duas faces pretas. E ele tá no lucro, tá indo uma a mais. Uma face a mais. Então, a probabilidade de sair uma face branca no lançamento é de 4 sextos. Primeiro, o que é probabilidade? Probabilidade, probabilidade é o que a gente quer dividido por tudo. Peraí. Aqui, ó. Essa é a forma de probabilidade. Em resumo, de forma tipo, bem resumidinha. Probabilidade é o que a gente quer dividido por tudo. Então, supondo caso a gente quisesse a face branca, seria o 4 que é o caso a gente quisesse a face branca, 4 sobre tudo. São 6 faces. E 4 mais 2 dá 6. E tem uma, duas, três, quatro, cinco. E uma aqui na frente, 6. Então, 4 sextos que dá 2 terços. Simplificando. Que 4 sextos, se dividir por 2 em cima e embaixo, dá 2 terços. E 2 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Só que a gente não quer a face branca. A gente quer a face preta. Pelo menos uma, né? Então, a gente vai fazer um truque. A gente vai pegar o resto, entre aspas. A gente vai supor, já que a maioria das faces são brancas, e vai fazer como se fosse tudo branco. Nenhuma preta. E aí, galera? Como a gente dá muito trabalho calcular o que a gente quer, que é, vai ter que calcular a chance de cair a primeira face preta, a segunda branca, ou primeira branca, a segunda preta, ou preto, preto. Então, a gente vai calcular ao contrário. Se nenhuma face cair preta, vai ser só branca, que é o que a gente não quer. Aí a gente vai pegar tudo, ou seja, pegar todos os lançamentos, todas as probabilidades de lançamento, vai subtrair do que é um menos. No caso que a gente não quer, que cai só branca, vai resultar pelo menos uma preta. Porque se a gente pegar os lançamentos, subtrair, os casos só cai branca, vai cair pelo menos uma com a cor preta. Pode cair preto branco, branco preto ou preto preto. E aí, a gente vai lançar o dado duas vezes. Para calcular o que a gente não quer. A probabilidade de cair a cor branca, como a gente calculou antes, é 2 terços. Simplificando, né? Então, 2 terços vezes 2 terços dá 4 nonos. Por que vezes? Por que a gente multiplicou? Porque a gente viu antes na questão passada que tem a regra do i, que significa os dois ao mesmo tempo. Então, vai estar lançando dois dados.
Então, independentes, né? Então, vai jogar, vai ficar 2 terços, que é a chance de cair a cor branca, vezes a chance de cair a cor branca de novo, que é 2 terços. Dá 4 nãos, né? 2 vezes 2 dá 4, e 3 vezes 3 dá 9. Aqui, ó. Vai ficar mais fácil. 2 terços, 2 terços, vezes, que é um vezes, 2 terços. 2 terços. É de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, ficou meio feio, mas dá pra entender, né? Aqui, ó. De cima com de cima, é 2 com 2 dá 4. 3 com 3 dá 9. Então, 4 nonos. E aí, a gente vai calcular aqui, ó. Tudo menos o caso que a gente não quer, que é 4 nonos. Aqui, ó. Caso a gente não quer, que a gente não quer, é 4 nonos, que a gente acabou de calcular. 4 nonos. Tudo pode ser multiplicado por 100% ou 1. É igual ao que a gente quer. Que é aqui, ó. O que a gente quer dessa vez. Eu botei uma carinha feliz para representar. Então, a gente faz o MMC. Aqui, qual é o MMC? De 1 e 9. Só multiplicar o 9 por 1. Então vai ficar 9, que 1 é como se fosse 100%. Então, é um inteiro. Então vai virar aqui, ó, 9 menos 4 dividido por 9. Que é o que a gente quer. Vou ter uma carinha feliz aqui, ó. Que é o que a gente quer. 9 menos 4 dá 5. E dividido por 9, a gente vai manter o 9 embaixo. Que a questão está pedindo o 9 embaixo. Então dá 5 nonos. Que é o que a gente quer. Assim, é a resposta letra B. E galera, chegamos ao fim do vídeo, ó. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão, pode deixar nos comentários ou me contatar. E é isso. Tamo junto, galera. Até outro dia.